Agora eu vou tirar as máscaras. Mas é porque eu venho de uma região muito contaminada, que é Pernambuco. Então, eu estou evitando, até porque eu tenho uma mãe de 83 anos, aí a gente tem que ter um certo cuidado. Mas eu não tenho medo, não, porque eu não tenho medo de morrer. O problema é contaminar os outros, né? Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez, de fato, eu nunca vim na congregação, né? Acabei ficando pela Central e agora passando esse tempo em Garanhuns, estudando. Aí fica meio complicado. Mas eu sempre tive vontade de vir aqui. É tanto que disse, Ronaldo, quando quiser eu posso ir lá. Ele disse, pois vá. E eu vim. Chegou o dia, né? Tudo tem um dia certo. Gostaria que os amados abrissem as Sagradas Escrituras no Salmo 130, onde faremos uma leitura responsiva. Farei a leitura dos versículos ímpares e os irmãos farão a leitura dos versículos pares. Salmo 130. Ontem vocês assistiram o culto de oração da Central? Ah, então vai ser bom, porque eu preguei. Ontem eu compartilhei essa palavra lá, né? Eu disse, meu Deus, se os irmãos assistiram, vão ouvir de novo, mas vamos lá. O primeiro versículo diz, eu nomeei essa meditação, coloquei o nome de Oração no Sofrimento, Salmo 130. Faremos a leitura, eu vou ler o versículo 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aguardo o Senhor, a minha alma. O aguarda. Eu espero na tua palavra. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Esse Salmo 130, o Salmo é um salmo de romagem, de peregrinação. Os salmistas usavam esse salmo quando se encaminhavam ao Monte Sião para adorar a Deus. Então, o comentário da Bíblia de Genebra nos diz que esse salmo era cantado pelos viajantes que se encaminhavam ao monte de Deus para o adorar. Nós estamos no processo de adoração nesse momento. Quando a igreja se reúne para orar, ela está adorando a Deus. E Deus escuta a nossa oração e nos responde. É também o sexto do grupo de 7 salmos penitentes. Este salmo retrata em oração as queixas feitas por alguém que de início está em completo desespero. Situação de desespero, todo mundo já viveu ou está vivendo, e diante da pandemia que estamos, quem não se desesperou, né? No início, sem entendermos o que era, sem sabermos o que era, mas sabíamos que alguma coisa de ruim não estava para acontecer. Ruim entre aspas, né? Mas a oração, ele com muito desespero, perseguições, ele sofria perseguições, e lhe sobrevêm, porém, com um final completamente oposto ao seu início. O seu desenvolvimento nos explica o porquê dessa mudança tão repentina de uma linda canção de 8 pequenos versos. Ele começa, o salmista, com uma questão do desespero, mas no decorrer do salmo o contexto vira. E é assim a nossa caminhada com Deus. A gente às vezes clama numa situação tão difícil e mais na frente o Senhor muda toda a história da situação. É assim a nossa intimidade com Deus. Deus nos ama muito, mas quando oramos, Deus nos ama mais ainda. Isso é fato. Não sabemos como Ele agirá em resposta às nossas orações, mas sabemos que a resposta vem no dia certo, no momento certo.
o Senhor responderá. Ele anseia por nos envolver em seu amor e que confiemos na sua fidelidade. Deus é fiel, justo, soberano e digno de todo louvor e adoração. E para isso nós fomos alcançados, para adorar. Missões existem porque a adoração não existe por completo. Porque a primeira pergunta do catecismo diz que o fim de todo homem é adorar a Deus. Então é necessário que o missionário pregue, para que as almas venham a se converter através do movimento do Espírito Santo, para que o joelho se dobre e adore a Deus. Porque a palavra de Deus também diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu nome. Aquele que é separado, predestinado a adorar a Deus, ele vai se dobrar. O que não se dobrar é porque não é um predestinado. Mas isso quem sabe é Deus. A questão da predestinação, muitos teólogos entram em confusão por conta disso. Mas tem coisa que Deus não revela. Essa questão é entre Deus. Então, nós fomos alcançados para isso. E continuo falando sobre o nome que eu coloquei na meditação. A oração no sofrimento. Gostaria de refletir com os irmãos sobre os 3 ensinamentos, 3 aspectos que eu coloquei aqui para que se inicie um processo de oração. Nós estamos no culto de oração. Então, para se dar início a um culto de oração, nós adoramos, nós declaramos toda a total dependência e nós colocamos a nossa necessidade. Então, o primeiro aspecto dessa meditação é a necessidade que precisa ser colocada na presença do Senhor. Esse assunto está nos versículos 1 e 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Existia uma intimidade. O salmista tem uma profunda intimidade com Deus, com quem ele fala a ponto de lhe chamar pelo nome, Senhor. Não é alguém estranho a ele. Deus não é estranho a gente. Se você quiser conhecer Deus, está aqui. Ele é revelado de Gênesis a Apocalipse. Então, ele não é estranho. Então, o salmista aqui tinha uma intimidade com Deus. Nós também temos essa intimidade com Deus. A vida devocional, ela leva a isso. Ela gera intimidade com Deus. É costume presbiteriano nós fazermos a nossa devocional diariamente. Essa devocional gera intimidade com Deus. Então, Deus passa a ser conhecido. Porque o que é que a devocional faz? Nos leva a ler a palavra, a entender o que Deus quer falar com a gente naquele dia. Isso é intimidade. É quando se encontra um amigo. Não tem amigo que a gente passa anos sem encontrar, mas quando encontra parece que a gente conviveu ontem. Pois é essa intimidade que Deus quer que Ele quer ter com a gente. Não é alguém estranho. Fica claro através da intimidade do seu pedido, da intensidade de seu pedido. Mostra a urgência de ajuda quando o salmista enfatiza: estejam alertas os teus ouvidos. Ele também tem conhecimento da total onisciência divina, mas é como se Deus estivesse calado. Quem não já faz ou já fez aquela oração que Deus parece que... Quanto mais você ora, mais o silêncio de Deus. Mas não se engane, tenham a certeza que o Senhor está trabalhando no silêncio. O silêncio de Deus é uma resposta. A resposta perfeita, a resposta que a gente espera, ou a resposta que a gente não esperava, ela vai vir no tempo certo e no momento certo. O silêncio de Deus começou a incomodar o salmista, mas ele continuou ali dobrado. Porque é nesse silêncio que é necessário, precisamos da paciência e perseverança na intercessão. Temos que ter paciência e perseverança. Precisamos continuar orando e ter uma tolerante paciência com a nossa fé. Porque nos momentos de silêncio de Deus, às vezes a nossa fé fica fraca. E para que a fé não enfraqueça, é necessário estarmos firmes na devocional, lendo a palavra. E eu costumo fazer uma oração, às vezes, que eu digo: Senhor, não me deixa duvidar.
Não me deixa duvidar. Nós temos que lutar contra a dúvida. Porque quando o Senhor se cala, numa oração que a gente faz há anos, você se distancia um pouco da palavra e da comunhão. Aí o que é que vem? A fraqueza. E a fraqueza gera o quê? A dúvida. E a dúvida não agrada a Deus. Porque quando a gente duvida, a gente desacredita da sua soberania. Então, nesses momentos, é bom orar, Senhor, não me deixa duvidar. Não me deixa duvidar. Até porque a base de nossa doutrina é soberania e graça. Então, que a palavra soberania não soe de qualquer forma. Deus é soberano, Deus é soberano. É como estão usando, o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo é poderoso. Mas muita gente usa e não sabe nem como é que esse sangue se tornou tão poderoso. Não tem, obrigada, irmã, não tem consciência da morte de Cristo. Então, que a soberania de Deus não se torne um chavão em nosso falar. Ele é soberano, sim. Ele vai responder, sim. É questão de tempo. Então, aguarde. Tenha paciência com a sua fé. Mantenha a sua fé ativa. Muitas vezes, Deus se cala às nossas súplicas para que possamos reconhecer toda e total dependência dEle. A oração nos leva a ter uma intimidade com Deus. Precisamos dessa intimidade. Quanto mais nos aproximamos através da oração e da leitura da palavra, mais intimidade temos com Deus. Pois, muitas vezes, as aflições, como foi que o salmista começou? Ele estava num momento de aflição e desespero. Por muitas vezes, as aflições são um convite a nos achegarmos mais na presença de Deus. Então, quando passarmos por situações de aflição, de desespero, de angústia, pode ser um convite de Deus para que a gente se dobre, para que os joelhos se dobrem e a gente apresente a Ele a nossa necessidade. A necessidade em nossas vidas que só Deus supre. E não desistam, não desistam. Mantenha a fé viva, mantenha a fé viva. Segundo aspecto do Salmo, humilhação. Eita, esse é de apertar. Versículo 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Humilhação. Há determinadas denominações que, eu estou de joelho, eu estou humilhado. Nem sempre, quando se está de joelho, se está humilhado. Porque a humilhação, ela vem no coração. E o Senhor esquadrinha nosso coração. Ninguém gosta de ser humilhado. Antes de eu tornar evangélica, de conhecer o meu amado Jesus, eu ouvia dizer, porque a porta é estreita. E, para mim, a porta estreita é o orgulho e a vaidade, é a humilhação. É estreito. Sabe por que é estreito? Porque nós somos filhos do pecado. Descendemos de Adão. Então, esse pecado gera em nós orgulho e vaidade. Mas o salmista fala aqui sobre a questão da humilhação. Dobrar o joelho você está numa posição de humilhação. Mas não é só dobrar o joelho. A humilhação tem que estar no coração. Nesse versículo, o salmista reconhece a autoridade diante da soberania de Deus, sua magnitude. Ele se vê em uma condição completamente inútil e pequena, não só por conta de sua aflição, mas não lhe foge a lembrança da pessoa a quem ele está clamando. O seu amigo íntimo, o salmista tem. Deus, para ele, era um amigo íntimo. E ele não perdeu, foi na humilhação que ele reconheceu toda a sua fragilidade, sua imaturidade, sua inutilidade. Mas, diante desse reconhecimento, ele entendeu toda a soberania de Deus. Consciente, deveria estar ali. Consciente que nem deveria estar ali. Conhece seu estado e apresenta em oração. O segundo passo de uma oração, depois que a gente adora o Senhor, o que é que a gente pede? Perdão pelos nossos pecados. Então, quando a gente pede perdão pelos pecados, a gente reconhece que é fraco, inútil, pecador. Se dobra, se humilha diante do santo
Santo, Santo de Israel. O salmista não usa de murmuração. Outro problema que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando passamos por situações muito difíceis, a fé está fraca, o coração não está dobrado na humilhação. A gente já apresentou 200 necessidades e não vem resposta nenhuma. É um passo para se murmurar, e a murmuração desagrada a Deus. O salmista não murmura diante de sua aflição. Ele não pede livramento do problema, mas ele tem uma atitude contrita e humilhada sobre si mesmo, pois reconhece que o maior perigo é o seu coração. Tudo está no coração. O coração é um lugar fértil para a idolatria, para a murmuração, para a falta de amor. Está no coração. Por isso o Senhor esquadrinha o coração. É como eu falei, não adianta a posição de joelho em atitude de humilhação se o coração não está humilhado. Mas a humilhação é necessária. A calmaria vem, pois ele sabe que em seu Deus há misericórdia, graça e perdão. E o mesmo Deus do salmista é o meu Deus e é o Deus de vocês, é o nosso Deus. Dele que devemos estar quebrantados na presença dele. Nós devemos lembrar constantemente de nossa insignificância, pequenez. O nosso Deus é perdoador e amoroso. Existe prova de amor maior do que a morte de Cristo na cruz, por mim e por você? Por gente que nem reconhece. E ele entregou seu único filho para morrer por nós. O nosso pecado é muito pior do que qualquer dificuldade. Temos que confessar nossos pecados diante de Deus, pois ele nos concede perdão, graça e misericórdia. Ele quer que o adoremos, não por medo de sua ira santa, mas por amor e misericórdia e perdão. Qual é a primeira pergunta do catecismo? Qual o fim de todo homem? Adorar a Deus. Então, todo homem vai sentir a necessidade de adorar a Deus. Nós sentimos essa necessidade. Estamos adorando a Deus. E graças a Deus, a um Deus certo. Porque tem muita gente adorando a um Deus que não é tão correto. Um Deus que é apresentado de outra forma. O Deus que dá sem cobrar nada. E é aí que tem. Quantas pessoas estão aí com essa sede, com esse vazio, fora dessas portas? E qual é a nossa obrigação? Porque isso não é uma obrigação só do pastor nem da missionária. É a obrigação de todo cristão. É sair e falar a palavra de Deus e apresentar essa paz que está faltando no coração. Porque essa paz já faltou no meu coração. E eu creio que faltou no coração dos irmãos. E hoje nós temos a paz porque esse vazio está preenchido. E a gente não pode morrer com esse conhecimento guardado, porque nós vamos ser cobrados. Vamos ser cobrados. Para mim, é a maior preocupação. Ontem eu falei na central. O que eu mais me preocupa é quando eu morrer, porque eu posso morrer, sair aqui e morrer. E chegar aí o Senhor dizer, e aí? Fez o quê com o que aprendeu? Passou 3 anos estudando para quê? Falou para quem? E eu vou dizer o quê? Eu vou dizer o quê? Porque depois que eu tiver esticado, não tem mais como voltar atrás. Eu não vou reencarnar para pregar. Não existe. É agora. O tempo é hoje. Terceiro aspecto de uma oração. A oração no sofrimento. Confiança. Confiança. É quando eu falei no início, para que a gente tenha cuidado da dúvida. Cuidado para não duvidar. Mesmo aquela oração que há anos que você faz e o silêncio de Deus permanece. Mas lute para nunca duvidar, porque a partir do momento que a gente duvida, a gente desacredita da soberania de Deus, porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Está no versículo 5 a 8, confiança, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra.
onde temos que estar firmado para que não haja dúvida em nosso coração na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem promessas para as nossas vidas, de Gênesis a Apocalipse. Ela é infalível, ela é inerrante, e nós temos a liberdade de andar com a Bíblia. Tem muitas igrejas que estão hoje, nesse momento, se reunindo dentro de túmulos, rasgando folha de Bíblia, para que a pessoa decore, porque não pode andar com a Bíblia. Há países como a Coreia, que há uma fiscalização para ver se tem um aplicativo de Bíblia baixado no celular. E a gente pode andar com a nossa Bíblia na rua. Então, nós temos que aproveitar essa liberdade, que pode ser que um dia essa liberdade acabe. E não dê tempo da gente falar o que é necessário que se fale, o plano da salvação para o perdido que está lá fora. Vamos sair, é o que eu disse na Central ontem, vamos sair. O crente que está dentro da igreja, ele já conhece a verdade. Quem precisa conhecer é quem está lá fora, com o vazio no coração, com a angústia na alma, com a incerteza da vida, o que está prestes a falecer, que não sabe nem para onde vai. Porque tem muita gente que morreu nessa pandemia e não sabe. Não sabia para onde ia. Eu também não sabia, mas a gente poderia ter dito. Essa responsabilidade, meus irmãos, é nossa. É nossa. É minha, porque eu tenho um chamado missionário, porque eu fui chamada para viver integralmente isso, para falar de Jesus da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. Eu fui chamada dessa forma, mas cada um tem uma responsabilidade. Andar com folheto na bolsa, ande, compre folheto, procure ler o folheto, se biblicamente ele concorda com a nossa doutrina, mas leia, entregue, porque numa entrega de folheto gera uma oportunidade de conversa. Essa semana eu vim conhecer o Shopping Parangaba, porque eu nunca tinha vindo, eu disse, não, eu já vou conhecer o Shopping Parangaba. Peguei o ônibus, segunda-feira, e vim conhecer um shopping. Sentei do lado de um rapaz. O rapaz estava com uma bolsa que tinha uma harpa. A harpa, aqueles, né, desenhada. Aí eu disse assim, você é professor de música? Aí ele disse, sou professor de música do Santa Cecília, um colégio católico. E nós começamos a conversar sobre música, sobre instrumento, eu falando do ukulele, que estava lutando para aprender, mas que gostava, e aquela coisa. Tirei um folheto e dei para ele. Um folheto que fala sobre o perdão. Quando ele leu, a lágrima desceu no olho. Em menos de 5 minutos, esse rapaz me contou toda a vida dele. Luta com o homossexualismo, é soro positivo. E começou a chorar dentro de um ônibus. E eu pedindo a Deus para não chegar nesse shopping, né? Porque eu digo, é aqui. Eu, meu Deus, não distancio o shopping, né? E consegui falar para ele sobre o pecado, sobre a abominação que o Senhor tem a esse pecado, mas que o Senhor o ama como filho dele, ama o pecador. E esse rapaz chorando. Chegou minha parada, eu tive que descer, mas eu não me esqueci do nome dele. E eu estou orando por ele de manhã, de tarde e de noite. De manhã, viu como um folheto gera uma situação? E é ali, e é naquele momento. Não sei como é que está a vida dele, mas se ele chorou, e se ele olhou para mim e disse, por que eu nasci desse jeito? Eu queria ser diferente, eu sofro por causa disso. Gente, pelo amor de Deus, como é que uma pessoa com pecado, que é cruel como esse, que a luta é árdua, chora e diz um negócio desse, eu vou ficar calada? Sabe, a vontade que eu tive foi dizer assim, meu irmão, desce aqui, nesse shopping, vamos sentar ali, vamos ficar conversando até amanhecer. Não. Porque é uma alma que está sofrendo, que parece que não sofre, mas o sofrimento é grande, só sabe quem passa. Não tem um ditado que diz, só sabe onde o sapato aperta quem calça? Então não desistam. O pecado dele não é diferente do meu, é abominável, mas não é diferente do meu, não é diferente do seu. Todos nós somos pecadores e temos pecados. Aquele pecadinho que só a gente conhece. E é aquele que precisa ser falado. Quando forem orar em relação a pecado, nomeie. Lógico, eu não vou nomear aqui o meu pecado. Meu Senhor, me livre de tal pecado. Vocês não precisam saber do meu pecado. Mas o Senhor
Precisa que eu fale, porque ele já sabe. Precisa que eu fale e que eu diga, Senhor, eu sou assim, eu tenho tal pecado, mas eu te clamo em nome de Jesus, me ajuda, me livra desse pecado. E foi o que eu consegui dizer para ele. Meu irmão, a carne pulsa, mas quando ela pulsar, você se joga no chão e chora. Chora e diz, Senhor, eu não quero ser assim, eu não quero ceder a essa carne. Não sei como ele está, mas ele está nas minhas orações diárias. Eu não consegui mais nem passear no shopping. Eu fiquei com o nome do rapaz na minha cabeça direto, sabe? Porque eu vi o nível de sofrimento dele, o nível de angústia. E quem não tem as suas angústias, é porque o pecado dele leva ao sofrimento. E outros, que levam também a gente a sofrer. E é assim, e nós conhecendo essa verdade, sabendo do plano da salvação, tendo essa paz que só o Senhor dá, vamos guardar e levar para o túmulo? Eu poderia não ter levado o folheto, nem ter puxado assunto, mas o que eu disse para ele, eu nunca vim a esse shopping e resolvi vir hoje, porque esse dia estava marcado na agenda de Deus, para eu sentar do seu lado e a gente ter essa conversa. E se estava marcada na agenda de Deus, Deus sabe o que fez depois daquela conversa. Pode ser que eu nunca mais encontre esse rapaz, mas provavelmente alguma coisa aconteceu, porque o que mais me marcou foi quando eu vi a lágrima no olho dele. Um homem chorar para uma pessoa que ele não sabe nem quem é, e relatar um assunto no grau de intimidade como esse. Então, quando vocês saírem de casa, saiam já dizendo, Senhor, me apresenta hoje a pessoa que tu queres que eu fale de ti. Me apresenta hoje o folheto dentro da bolsa, e uma literatura dentro da bolsa, o Evangelho de João, aqueles... que os judeões pegam que eu estou anunciando aqueles Novo Testamento, me matam, mas não tem problema não. Se você tiver, bote na bolsa. E espere a pessoa, e espere. A partir do momento que você sai de Senhor, me apresenta hoje, ela vai aparecer. E quando ela aparecer, o Senhor vai testificar no seu coração que é ela. E não temam, porque a palavra de Deus diz que Ele vai estar em todos os instantes conosco. Eu não conheço bem a Bíblia. O que é que eu vou falar se ele perguntar sobre tal coisa? Minha irmã, você pega o telefone dele e diz, meu filho, eu não sei lhe responder sobre isso agora não, mas amanhã eu ligo para você e respondo. E vá pesquisar, e vá responder, e gere uma intimidade e confiança no Senhor, porque Ele prometeu estar conosco em todos os instantes, nos ajudando em tudo. E o versículo 7 diz, espere Israel no Senhor, pois o Senhor, a misericórdia nele, copiosa redenção. E é Ele, no 8 ele diz, e é Ele que redime Israel de todas as suas iniquidades. Confiança é o ponto principal de nossa oração, pois ele aponta para o alvo em que devemos estar mirados, pois esta mira era do salmista. O salmista mirava Deus, mesmo angustiado, sendo cobrado na humilhação, num alto de desespero, o Senhor mirava. O Senhor mirava, o Senhor mirava. Então, a gente mira a cruz. Eu estou na IPF há 14 anos, mirando aquela cruz. Mirando a cruz. Podia cair o telhado atrás de mim e eu mirando a cruz. Porque eu fui ali para mirar a cruz. E é o mesmo conselho eu dou para os irmãos. Passou por situações difíceis, mira a cruz. Mira a cruz. Mira a cruz. Sabe que Cristo morreu naquela cruz por mim e por você. E que aquela morte não foi fácil. E não foi de graça. E que aquele sangue tem valor. De fato, a gente tem toda certeza quando diz que o sangue de Jesus tem poder. Tem, porque salvou a mim e a você. Então, mire a cruz. O salmista se conscientiza de que levou ele a o que levou ele a essa condição pode ter sido o seu pecado, pode ter acendido a ira santa de Deus. Por isso clama misericórdia no Senhor. O salmista reconhece sua misericórdia e aguarda as suas promessas feitas em sua palavra. Sabe de sua fidelidade. As promessas estão aqui para mim e para você. A fidelidade aqui, a verdade é aqui, é a nossa lei, é a nossa lei. A Bíblia é a nossa lei de prática e fé, agora prática.
viver a prática da Bíblia, que é o complicado, é onde a porta é mais estreita ainda, porque a Bíblia diz, perdoa o irmão. O quê? Eu me mato antes, mas eu não perdoo. Perdoa. Perdoa, porque se você não fizer, ele vai apertar de um jeito que você se dobra e faz. Porque aí quem começa a agir nessa situação é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começa a incomodar, não tem como você correr. Não dá. Ele aperta de tudo que é jeito, até você aperta. Tem um dito popular que diz, aceita que dói menos. Pois é assim que o Espírito Santo age. É melhor aceitar. Essa é a condição. No versículo 5, ele diz, aguardo o Senhor a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. Mesmo perseguido, mesmo ciente de que o pecado dele pode ter causado toda a sua aflição, o salmista aguarda no Senhor. Ele crê que não foi abandonado nem desamparado. Nós nunca seremos abandonados por Deus. Nós nunca seremos desamparados por Deus, porque é uma promessa. Ele promete estar conosco em todos os instantes, em todo momento de nossa vida. No momento bom, no momento ruim, Ele está ali. Ele está ali. No versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que o guarda pelo romper da manhã, mais do que o guarda pelo romper da manhã. Eu acho um dos trabalhos, até eu fico assim admirada, é vigilante noturno. Você guardar um ambiente a noite toda acordada ali, naquela responsabilidade. Com certeza, ele anseia que o dia amanheça para trocar o turno, para entregar aquele serviço. Porque não é bom dormir à noite? É bom dormir à noite, né? Mas o trabalho pede que a gente fique acordada vigiando o que não é nem nosso, mas está na nossa responsabilidade. Então, é dessa forma que o salmista se sente. Ele se sente ansioso pelo romper da manhã, para entregar o turno, mas sabendo que naquela situação o Senhor está com ele. No versículo 7 e 8, espere Israel no Senhor, pois no Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O nosso pecado foi lavado pelo sangue de Cristo naquela cruz. Cristo foi crucificado sem pecado. Ele não podia ter pecado. Ele foi gerado de uma forma diferente por uma mulher, mas de forma diferente porque ele não podia ter pecado. Porque se ele tivesse pecado, ele não poderia lavar os nossos. E nós reconhecemos que ele lavou o nosso pecado. E muitos aí fora que foi salvo por esse sangue não o reconhecem. Por isso nós temos por obrigação de apresentar Jesus. Não Jesus que todo mundo fala, porque o nome Jesus hoje é a coisa mais comum de se dizer. Todo mundo fala Jesus, porque Jesus me ama, porque é o sangue de Jesus. Mas nós conhecemos o Jesus, aquele que é amor, mas que é justiça. E é esse Jesus que nós temos que apresentar. E já concluindo, eu digo para os irmãos, pode vir lutas, adversidade, o inferno inteiro contra nós. Nossa preocupação deve ser estar em Deus, ter comunhão com Deus, ter sede de Deus. A sede aqui, é a água viva. É onde a gente vai matar a sede. Ele é nossa paz, nosso castelo forte. Devemos suportar tudo naquele que nos fortalece. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que cuida da nossa vida, que trabalha enquanto a gente dorme, que está no silêncio, mas um dia vai responder, que cuida da gente, que nos livra do mal. Quantos livramentos nós tivemos hoje que nós nem sabemos? Porque tem aquele que se vê, que se sabe, e o que nós nem sabemos, mas fomos livrados. O meu desejo hoje aqui é que a sua oração, a minha oração, esteja fundamentada na necessidade, na humilhação e na confiança, mas também em uma vida prática, viver a palavra, ler, compreender e viver a palavra, gerando fruto fora da igreja, para trazer para dentro da igreja.
e descansando em Deus. E para finalizar, eu gostaria que os irmãos abrissem o nosso inário no hino Castelo Forte, número 155. Esse hino fala muito que o nosso Deus é nosso castelo forte. Porque às vezes também louvamos o hino, mas não atinamos, nem prestamos muita atenção. Número 155, Castelo Forte. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem, se você puder puxar o hino, que a minha voz já está... 155, Castelo Forte. Deixa eu só tomar água. Fiquemos de pé para louvar ao Senhor. E eu estou muito grata. E estou feliz. Vou voltar, viu? Pode guardar e botar meu nome na cadeira. Você é sempre bem-vinda. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Amém. Glória a Deus. Glória
Glória a Deus. Foi um prazer estar com vocês. Até aqui nos ajudou o Senhor. E falem de Jesus. Falem de Jesus. Eu vou voltar. Obrigado, irmã Edith, pela palavra do Senhor. Ficamos felizes com a presença da irmã. E temos um aviso, né, que nós não vamos ter nosso culto aqui domingo, né? Vamos ter na central. Que os irmãos estejam de manhã, né, no culto matinal, na central. Enfim, vamos agora, eu queria que a irmã fizesse a oração final. Irmã, fizesse a oração final. Amém, irmã? Pode pegar esse aqui, irmã. Tá ligado? Vamos colocar em posição e adorar, né? Orar. Amado Deus, soberano Pai, digno de todo louvor, honra e glória. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estar pregando a Tua palavra. Obrigada, Deus, pela vida de cada irmão que aqui está. Senhor, que cada um tenha o coração movido pela Tua presença. Senhor, eu te clamo nesta noite que Tu respondas a oração que eles têm feito em particular. Eu não conheço, Senhor, essa oração, mas Tu conhece. Eles declaram aqui total dependência de Ti. Livra de todo mal, guarda essa igreja. E, Senhor, que cada um aqui seja um instrumento Teu a pregar a Tua palavra lá fora e que eles gerem vida através do Teu Espírito Santo. É assim que eu oro e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém.